Bom dia, doutores, tudo tranquilo? Vamos iniciar aqui nossa aula sobre expressões numéricas, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Expressão numérica era a nossa prova na próxima quarta-feira, tá? Nas duas últimas aulas. Então vamos lá. Expressões numéricas. O que são expressões numéricas? Expressões numéricas é quando você tem as quatro operações básicas da matemática, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão, mais potenciação, radiciação, tudo junto em uma única equaçãozinha, tá? Então, o que é que a gente tem que saber primeiro? Tendo mais, menos, multiplicação e divisão, já se dá uma expressão numérica, ok? Então, nós temos o quê? Foi o que nós aprendemos primeiro. Nós temos que seguir uma receita de bolo, não é isso? Temos que seguir uma receita de bolo. E para seguir essa receita de bolo, o que é preciso? Primeiro, nós temos que criar a nossa receita de bolo, que nós aprendemos. Qual é a receita de bolo? Está muito grosso isso aqui. Primeiro, nós temos que criar a nossa receita de bolo. Então, qual é a nossa receita de bolo? Receita. Qual é a nossa receita? Primeiro, nós temos que resolver o quê? A potenciação ou radiciação, certo? Primeiro, radiciação ou potenciação. Depois, multiplicação e divisão. E adição ou subtração. Isso nesta ordem, tá? Se aparecer multiplicação, divisão, soma e subtração, o que é que eu vou fazer primeiro? Multiplicação e divisão. Em sua ordem. O que aparecer primeiro? 3x, 3 vezes 2 mais 1 dividido por 2. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação, uma soma e uma divisão. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, aparece o que para mim? Essa multiplicação. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação. 3 vezes 2, 6. Aí eu repito o sinal, mais, e agora eu divido. 1 dividido por 2 dá 0,5, tá? 0,5. Então, eu fiz primeiro em ordem. E qual é o resultado disso, professor? Isso aqui é igual a 6, tá? Depois, por último, eu faço adição e subtração. Beleza? Ok? Beleza. Tá. Isso aqui já está em nossa cabeça. Tá? Então, eu tenho que saber a nossa receita de bolo, que é esta aqui, que eu não posso esquecer. Ok? Não posso esquecer disso aqui. Beleza? Aí, além disso, nós temos mais uma outra coisinha. Que é o que, professor? É quando aparece parênteses, colchetes e chaves. Apareceu parênteses, colchetes e chaves, o que é que eu resolvo primeiro? Independente daquilo que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses. Depois o que está dentro do colchetes e depois dentro das chaves, tá? Então temos a nossa receita de bolo. Isso ali, ó. Então a nossa receita de bolo começa por onde? Começa pelo parênteses, colchete, chaves. Depois nós temos potenciação, radiciação, multiplicação e divisão e adição e subtração. Isto nesta ordem, certo? Isto nesta ordem. Apareceu parênteses, colchetes e chaves. Primeiro eu resolvo o quê? O que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses apareceu soma, subtração, multiplicação e divisão, professor. Então, eu sigo o quê? Resolvo o que está dentro do parênteses. Primeiro eu resolvo o quê? Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, para depois ir para soma e subtração. Se aparecer potenciação, professor, então eu vou primeiro para potenciação ou radiciação. Na nossa prova, radiciação não cairá, beleza? Mas tudo bem. Então, vamos seguir a nossa receita de bolo. Anota aí a receita de bolo. Num cantinho, anota separado a receita de bolo. Num cantinho, anota separado a receita de bolo. Não esqueça. Parênteses, colchete, chaves, potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Nessa ordem, certo? Então, vamos para os nossos primeiros problemas aqui. Eu já tinha feito uma aula anterior, mas como tinha ficado pequeno, e vocês podem muitas vezes assistir no celular, então eu resolvi gravar de novo, tá? Então vamos apagar isso e gravar novamente. Bom, vamos lá. Apagar isso aqui. Se nós formos para outra, a gente faz. Então vamos lá. Vamos gravar aqui. Nós temos o quê? A equação é qual?
Nossa expressão numérica é qual? 35 menos, ó, abre colchetes, 2 mais 5, abre parênteses, 12 mais 5, fecha parênteses, mais 10, fecha colchetes, igual. Então, o que é que eu tenho aqui? Qual a minha ordem de prioridade? Eu tenho parênteses, beleza? Então, eu vou resolver o que está dentro do parênteses primeiro. O que é que eu faço no resto, professor? Eu vou copiar. Vou sumir aqui um pouquinho para ampliar um pouco a tela com vocês. Depois a gente volta, beleza? Então, ó, nós temos aqui parênteses, não é? Então vamos resolver o que está dentro do parênteses. E esse resto, professor, vamos copiar. Vamos só copiar. Vamos só copiar. Então vamos fazer aqui, ó. Então vamos lá. Vamos resolver agora essa equação. Tá? Vamos lá. O que é que eu tenho nessa equação? 35 menos, abre colchetes, abre parênteses, 12 mais 5, fecha parênteses, mais 10, fecha colchetes, igual. Então, o que é que eu tenho aqui, observando? Tenho parênteses. Se eu tenho parênteses, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. É a nossa ordem. É a ordem que nós temos de prioridade. Primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. Tem chaves aqui? Não. Beleza? Então, minha prioridade aqui é o quê? Parênteses. Então, vamos resolver o que está dentro do parênteses. Vamos resolver isso aqui. E o resto, professor? Vamos copiar da mesma forma. Vamos copiar da mesma forma. Então, ó, vou copiar. Beleza? Então, vamos lá. Ó. 35 menos. Aí, abro colchetes, certo? E vou resolver agora o quê? 12 mais 5 e vou puxar para cá. Então, quanto é 12 mais 5? 7, tá? E o resto? E esse aqui, professor? Vou copiar, ó, mais 10. Resolvi o parênteses, não preciso mais colocar parênteses. Agora fecho colchetes, igual. E agora, professor? Já tirei o parênteses, tem o que de prioridade? Tem o que está dentro do colchetes. E o resto, professor? Copio da mesma forma. Então, 35 menos, ó, vou copiar da mesma forma. 35 menos. Isso aqui, professor, vamos resolver isso e colocar aqui. Então, 35 menos, quanto é 10 mais 17? Ou 17 mais 10? 27. Beleza, professor. E agora? E agora uma subtração simples. 35 menos 27. Resultado 8. Aí, mesma forma. Resultado 8. Beleza? Questão ok. E agora, professor? Vamos passar para a próxima, cara. Vamos passar para a próxima. 2x, 2 mais 3, x. 2 mais 3, x. E o que é que eu tenho aqui? 2 mais 3x. Então, eu tenho uma soma e uma multiplicação. Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Entre isso, qual a prioridade? Primeiro, multiplicação. Não é? E o resto, professor? Vamos repetir. Aqui, 2 mais. Agora eu vou resolver o quê? 3x mais 5 e vou colocar aqui. 3x vezes 5 e vou colocar aqui. 3 vezes 5, 15. E agora, professor? Acabou, cara. 2 mais 15, 17. Resolvido. Ok? Questão? Ok. Vamos para a próxima agora. Qual a próxima questão? Lá. 45 vezes 10 mais 12, não é isso? É isso? 45 vezes 10 mais 12? Então vamos lá. Temos uma ordem de prioridade, que é o quê? Primeiro multiplicação para depois fazer a soma. A nossa receita de bolo. Então vamos lá. Temos que resolver o quê? Temos que resolver isso aqui. Resolvemos, colocamos aqui. 45 vezes 10 dá quanto? 450. Beleza, 450, professor. E agora? Agora eu vou repetir. Mais 12. Mais 12. Ok. Quanto é 450 mais 12? 462. Mais uma questão? Ok. Beleza, professor. Deixa eu apagar isso aqui. Era do vídeo anterior. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. 45 vezes 10 mais 2. Professor, o que é que eu resolvo primeiro? Prioridade é a multiplicação. Mas, observa que tem parênteses. Então, você tem que resolver o quê? Primeiro o que está dentro do parênteses. Depois, resolver a multiplicação. Quem manda aqui é o parênteses. E o resto, professor? Vamos copiar. Então, eu tenho que resolver isso primeiro. O que é que eu faço com esse 45? Apenas copio da mesma forma. Então, ó, 45 vezes quem? Essa aqui, ó. Agora, 10 mais 12, 12. Desculpa. 10 mais 2, 22. Vou apagar aqui rapidinho. Ups. 10 mais 2, 22.
Então, ó, vai ficar o quê? 45 vezes 22. 45 vezes 22, beleza? Então, quanto é 45 vezes 22? 900 e... Tá. Beleza pura, meus amigos. Tudo feito. Então, ó, anotem aí agora, tem os exercíciozinhos. Isso aqui foi feito, ó, dessa matemática descomplica, tá? Eu não tirei isso, eu não inventei esses exercícios. Eu peguei na internet e estou resolvendo para vocês, tá? Estou resolvendo pela segunda vez. Como eu disse, eu já tinha resolvido, mas a imagem ficou pequenininha. Então, ó, tem até escrito a receita de bolo, tá? Tem até escrito a receita de bolo. A receita de bolo tem lá, é só vocês escreverem. Então, fica aí, anote esses exercícios, tentem fazer, tá? Porque nós vamos resolvê-los, beleza? Anota eles aí. Esses aqui, ó. Anota esses aí, certo? Anota esses aí, que no próximo vídeo nós vamos vir respondê-los. Então faça o quê? Tenta fazer isso em casa. Olha aí, as questões são essas. As questões são essas aí. Vou deixar aqui, dar um pause no vídeo, tá? E tenta fazer. A gente vai vir e vamos resolvê-los, tá? Assista esse vídeo, vamos postar no próximo vídeo resolução dessas questões, ok? Então, só voltar aqui para vocês, certo? Tenta fazer essas questões aí. Ops, é aqui. Tenta fazer essas questões aí. Próximo vídeo, resolução dessas questões. Vamos dar tudo ok. Ok? Então, valeu, doutores. Sucesso e grande abraço.